Olha só, você limpou toda a sua casa, organizou, deu o maior trabalho. Porém, você olha e tem a sensação que ela ainda está desorganizada, não está legal. O ambiente está limpo, porém bagunçado. E essa sensação acontece porque muitas vezes nós deixamos passar desapercebido alguns detalhes que fazem bastante importância. São pequenos detalhes, porém eles resultam num visual bem diferente quando colocados em prática. A isso muita gente está chamando inclusive de destralhe visual. Por isso hoje eu vou te passar alguns ajustes que podem fazer toda a diferença. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre algumas coisas que você pode fazer para então sua casa não ficar com cara de bagunçada. A primeira dica é entender que é necessário destralhar antes de arrumar e organizar. Não basta arrumar o ambiente, organizar o ambiente, porque senão você vai estar apenas arrumando tralhas. Você vai estar jogando a tralha para um lado, para o outro, organizando ela em fileiras ou por ordem de tamanho, mas elas vão continuar lá, preenchendo espaço que não deviam, gerando poluição visual. Por isso é muito importante, antes de querer fazer essa limpeza, essa organização, é destralhar. É deixar que o ambiente tenha apenas o que é essencial. A segunda dica é entender que funcionalidade é muito importante. Imagina que você está na cozinha, vai fazer uma refeição e aí, para conseguir fazer a sua refeição, a bancada onde você vai trabalhar está num lado, os temperos estão do outro lado da cozinha e os utensílios, facas e coisas afins estão do outro lado, do lado oposto. É difícil trabalhar dessa forma. E fora isso, o pior de tudo, não só você, todos da casa, quando tiverem que usar esses tipos de coisas, primeiro, vão se estressar porque toda hora vão ter que ficar indo buscar, em cada canto da cozinha, uma coisa que precisa. E depois, fatalmente, geralmente, as pessoas não vão colocar de volta, porque dá muito trabalho. Portanto, tente organizar as coisas por funcionalidade. Então, tudo que você vai precisar para determinada coisa fica ali agrupado, Cria-se um grupo de utensílios, de coisas que vão ser usadas sempre em conjunto. Outro caso são o material de escritório. Então, você organiza ali por funcionalidade. Todo o material de escritório fica num lugar específico. Todo mundo sabe onde está, quando precisar sabe aonde buscar e quando terminar de usar sabe aonde deixar. A terceira dica é quanto à geladeira. Ela ocupa um espaço, um lugar grande da cozinha e que ela chama bastante atenção. Então, se na geladeira você gosta de colecionar ímãs de geladeira, fica colocando ímãs, colocando aqueles boletos de conta, folhetos de propaganda, listas, tudo aquilo vai grudando na geladeira com ímã, acaba fazendo com que ela fique com muita poluição visual. E como ela se destaca no ambiente da cozinha, faz também com que a cozinha, por mais que ela esteja organizada, às vezes até destralhada, somente a geladeira, por ter esse tipo de coisa, acabe fazendo com que essa poluição visual ela permeie por todo o ambiente, dando a sensação de que a cozinha está com tralhas, e na verdade nem está. Portanto, tome cuidado com isso, que apenas esse detalhe pode fazer uma grande diferença. A quarta dica é quanto a armários abertos ou armários com portas de vidro. Quando você opta por esse tipo de armário, você tem que ter consciência de que você tem que ter coisas que estão dentro de forma harmônica, organizada. Muitas vezes não pode ser aquela coisa também muito espalhafatosa, sabe? Tudo colorido, aquela poluição visual que eu falo. Porque por mais que eu goste,
né? Eu acho muito bacana armários abertos porque facilita você ver o que você tem, facilita você identificar tralhas que estão acumuladas, facilita o manuseio, né, das coisas. Porém, tem esse lado, que se você não tiver disposto a organizar, a ter até um visual harmônico em sentido de cores, de tamanhos, fica uma coisa muito destoante. Então, antes de pensar em ter armários assim, você deve ponderar. Você está disposto, está disposta a ter esse tipo de trabalho? Se sim, beleza. Caso contrário, talvez seja melhor ter um armário com portas realmente fechadas. A quinta dica é tomar cuidado com aqueles itens que a gente guarda pensando que vai precisar um dia, que um dia vai utilizar e eles vão ficando ali, né? Vão ficando ali parado, ocupando espaço. Muitas vezes estão à vista, né? Você não tem onde guardar exatamente. Às vezes até um item grande que não dá para guardar e esconder em nenhum lugar e fica ali parado, ocupando espaço, juntando poeira, tendo que ser limpado, armazenado. E então, talvez seja um momento de você pensar em desapegar desses itens que estão sem uso na casa. A sexta dica é sobre o hall de entrada. No hall de entrada é muito propício, né, para a gente já deixar ali as coisas que a gente precisa na hora de chegar e na hora de sair de casa. Como, por exemplo, se você vive numa região com muita chuva, a capa de chuva, o guarda-chuvas. Se você vive numa região com muito frio, ali o cabideiro para colocar um casaco, colocar ali um lugar para bolsa, mochila, carteira, chaves, né? Coisas que você realmente sempre quando vai sair vai precisar pegar de forma rápida e quando você chega você tenha um lugar certo para colocar. Então no hall de entrada nós temos a tendência de fazer isso, só que sair jogando em qualquer lugar, essas coisas, dá uma impressão de muita desorganização, gera muita poluição visual. Portanto, pense ali no armarinho, inclusive sapatos, né? Sapatos, por exemplo, aqui no Japão, país onde eu estou passando uma temporada, nós no hall de entrada colocamos nosso sapato ali e só adentramos em casa com o slipper, né? A suripa que falam, né? Que é o chinelo próprio para casa. Então a gente só entra dentro de casa com esse chinelo. Sapatos que vão para a rua não entram dentro de casa, ficam ali no hall de entrada. Então você pensa colocar ali uma sapateira, uma mesinha, um aparador para colocar as suas coisas, um espaço para um cabideiro talvez para colocar ali guarda-chuva, casaco, capa de chuva, né? Gorro, chapéu, boné, coisas assim. Tente manter organizado, porque isso vai fazer toda a diferença. Porque apesar de, no primeiro caso, ter a facilidade de ter tudo ali na mão, a desorganização acontece, mas na parte visual mesmo, né? E a parte visual ficando feia, não passa uma boa impressão. A gente chega em casa, a gente tem que se sentir bem, a gente tem que sentir que está chegando no nosso lar, no nosso santuário. E é ruim a gente ver, chegar e já se deparar com um ambiente todo muvucado, né? Então organize esse espaço que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. A sétima dica é tomar o cuidado para não ficar comprando organizadores antes de organizar. Muitas pessoas estão naquela vibe de que vai organizar a casa, que vai colocar tudo em ordem, sai para aquelas lojinhas, né, de R$ 1,99, lojinhas de arrumação, lojinhas de móveis até, e sai comprando vários organizadores que acha bonito, que acha que vai usar, só que muitas vezes não são práticos para a sua realidade. E na hora de efetivamente usá-los, vai ver que muitas vezes não estão no tamanho adequado da gaveta, não vai precisar usar tantos organizadores quanto foram comprados. Vários espaços já poderia ter sido organizado com caixinhas, algumas outras coisas que você já tinha, que até às vezes ficaria melhor. Então, primeiro, faça a organização o melhor que você pode com o que você tem. Você vai economizar dinheiro, vai economizar tempo
E aí então, só se você sentir e identificar realmente a necessidade de alguns organizadores e alguns espaços da casa, em algumas gavetas de roupa, de escritório, de cozinha, aí sim você compra, mas já medindo o espaço da gaveta para você saber na hora de comprar se está comprando o organizador adequado para caber certinho ali onde você precisa. A oitava dica é tomar cuidado com o excesso de decoração. Muitas vezes as pessoas gostam tanto de decoração, de decorar o seu ambiente, que acaba decorando demais. Acaba colocando muitos quadros na parede e isso acaba deixando o ambiente muito pesado. Acaba colocando muitos bibelôs, né, nas prateleiras, nas estantes, acaba tendo muitas coleções e quer mostrar para todo mundo, só que as coleções têm que tomar bastante cuidado. Primeiro que ter muitas coleções já é um indício que você está se tornando um acumulador, uma acumuladora. Em segundo caso, ter uma coleção ali, um hobby, tudo bem, mas ele tem que estar devidamente organizado, muitas vezes até dentro de um armário, colocado certinho, né, por ordem, por alguma ordem que você estabeleça, para que tenha ali realmente um visual bacana e que não gere a poluição visual no ambiente. E assim vai, né? Tem pessoas que gostam de expor vários troféus, tem pessoas que gostam de expor diplomas, então muito cuidado com isso, muita calma nessa hora, porque no caso da decoração, realmente é aquilo que você tem que entender, quando menos é mais, né? Quando você tem que colocar um mínimo, mas também não pode ultrapassar um determinado ponto, porque daí vai ficar ali uma coisa muito pesada, muito cheia no ambiente. A nona dica é quanto aos fios. Fios é uma coisa complicada. Temos que tomar bastante cuidado, porque senão, para ligar qualquer tipo de eletrônico, a gente vai começar a passar fio pela casa, fios expostos, vai começar a ter ali extensões, vai ter aqueles benjamins, e tudo isso também deixa o ambiente com a sensação de que falta organização. Então, se você tiver que usar mesmo algum fio, alguma extensão, tenta usar do tamanho adequado, porque senão você usa aquela extensão grande, fica toda enrolada, toda embolada ali. E também faça o possível para usar os eletrodomésticos aonde você vai ter uma tomada disponível, porque dessa forma você não vai precisar ficar ali passando fio pela casa, fio solto, né? Quando você vai fazendo uma reforma, também é importante você já pensar nisso, nas tomadas, nas posições dos eletrônicos, dos eletrodomésticos que você vai ter pela casa, para já ter tomada adequada ali em cada ponto que você precisa. A 10ª dica é quanto ao excesso de móveis. Muitas vezes você mudou de casa de uma maior para uma menor, você está criando consciência de que quer preservar mais o seu dinheiro, de que você não precisa mais de tanto espaço, que você precisa de um lugar aconchegante para viver. Só que com isso você traz todos os móveis da casa antiga, que era maior, para uma casa menor. E aí fica tudo amontoado, difícil de mexer, difícil de passar. Um ambiente realmente que você olha não é aconchegante. Então muitas vezes é melhor desfazer desses móveis e colocar móveis adequados nesse ambiente. Outras vezes você tem um ambiente onde você colocou móveis demais mesmo. Então tem que tomar cuidado. Às vezes você tem uma sala que tem um espaço menor, tem um sofá ali, tem uma TV na parede e tá bom. Mas não, você quer colocar uma mesa de centro com revistas e tal, e começa a entulhar, né? Começa a colocar tralhas para dentro da sua casa. Toma bastante cuidado, que isso é um fator que muitas pessoas acabam errando, pesando na mão e deixando o ambiente muito pesado, né? Deixando o ambiente entulhado mesmo. E um outro grande detalhe que acaba acontecendo nesse item é que muitas vezes a pessoa tem uma mesa, acha que a mesa não está boa, que precisa ser trocada, vai lá, compra uma mesa nova, uma mesa bonita e traz para dentro de casa. Na hora que coloca a mesa para dentro de casa, vê a mesa antiga e, por um milagre, por um passe de mágica, a mesa antiga, que não era boa, que devia ser desapegada, passa a ser um item que pode ficar em casa, que vai se manter. E aí fica 2 mesas concorrendo ali espaço, uma no canto onde não devia ter nada, a outra ali ocupando o espaço da antiga.
e o ambiente vai ficando muito pesado, né? O ambiente vai ficando opressor. Por isso, quando você compra um móvel novo, o antigo tem que sair. A 11ª dica é ter o espaço certo, né? O lugar certo para tudo. Então, tudo tem que ter o seu lugar adequado. Por exemplo, os controles remotos da sala, que estão ali na sala. Que tal ter ali uma gaveta, uma caixinha, onde eles fiquem guardados? Porque todo mundo, quando precisar, sabe aonde pegar e quando terminar de usar, sabe aonde devolver. É como eu falei também do caso de organização por categoria. Então, o material de escritório, por exemplo, vai estar tudo lá organizado certinho no devido lugar. As pessoas vão saber onde está quando precisam e vão saber onde guardar quando acabarem de usar. E assim vai com tudo na casa. Você precisa saber que tudo, exatamente tudo, precisa ter o seu lugar, né? A sua casinha ali. Porque dessa forma você vai evitar muito a bagunça, principalmente a bagunça visual das pessoas ou você mesmo, sair usando alguma coisa e acabar deixando em qualquer lugar. Isso é que acaba atrapalhando bastante e dá aquela sensação de que a casa está bagunçada. E aí, você toma cuidado com esses itens para evitar que a sua casa fique com essa sensação de bagunçada, essa sensação de desordem? Entenda que tudo isso são pequenos detalhes que fazem grandes diferenças na hora de dar aquela sensação de aconchego, aquela hora que você chega na sua casa e quer ver um ambiente gostoso para se ficar. Um ambiente que você sinta que está num lugar organizado e que dessa forma a sua mente também se organiza, relaxa e se prepara para o dia seguinte. Inclusive, para conseguir mudar essa mentalidade, para entender o que é essencial, o que é necessário e também o que é desnecessário, que não deve ficar na vida, eu juntei todo esse conhecimento e criei o curso de minimalismo. Dessa forma você pode ter a sua vida mais leve com significado. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!